dia, gente. Tudo bem? Prazer enorme estar novamente aqui com o pessoal, rever o pessoal da Igreja da Família, conhecer outros aqui, né? Alguns rostinhos diferentes. Então, deixa eu me apresentar de maneira bem rápida aqui, falar um pouco do nosso trabalho. Eu sou um dos pastores lá da Sena, em Joinville, auxilio lá na equipe pastoral, já há alguns anos. E há 11 anos atrás, mais precisamente 24 de janeiro de 2004, eu e minha esposa fundamos o Ministério ID as Nações. O ID as Nações, ele não é uma igreja, ele não é uma instituição religiosa, ele é uma ferramenta de treinamento. Treinamento e aperfeiçoamento do corpo de Cristo, que em alguns momentos, ao longo dos anos, se tornou também uma ferramenta no meio corporativo. Com alguma experiência anterior, em algumas empresas, como consultor, então isso permitiu a entrada em algumas empresas, para ter momentos como esse, de bate-papo, uma conversa sobre pontos vitais da nossa vida, que tange nossos relacionamentos com Deus, com as pessoas, familiar, temas que já foram abordados aqui por vocês. E ao longo desses 11 anos, e é muito corrido, porque então a gente viaja muito, conciliando o trabalho local da igreja local com as viagens pelo Brasil, ministrando seminários, principalmente na área da família, que é o nosso forte, casais, família, essa pegada, ela sempre se evidenciou de uma forma mais contundente no ID das Nações. E, aliás, quem quiser dar uma olhadinha depois, nós temos um site bem bacana, fácil de decorar aí o acesso dele, é idasnações.com.br, né? Idasnações, sem lá os acentos, .com.br, bem fácil para você ir decorar, acessar. Lá tem artigos semanais que nós postamos, meu ou da Carol, lá tem pregações, vídeos de pregações para você ouvir, ministrações, tem um resumo dos nossos seminários, tem um material bem bacana, você pode dar uma olhada lá. E ao longo desses 11 anos, nós lançamos aí muitos materiais, tem muita coisa. Alguma coisa eu trouxe e está lá atrás, na mesinha. Alguns DVDs de mensagem. Eu lancei 2 livros, tá? Até agora. Livros de maior porte, um deles sobre finanças, muito importante esse livro, Princípios para uma Vida Financeira Abençoada. Esse está comigo lá atrás. Você pode adquirir depois. E um outro que é Nas Recâmaras do Rei, que não deu tempo. Vai chegar a remessa quarta-feira agora. Esse fala mais sobre uma vida devocional. É uma história romanceada de um camarada que está buscando a Deus. É uma história bem bacana. Alguns aqui já têm esse livro. E esse não chegou a tempo, mas... E esse aqui, o Amigo de Deus, eu lanço hoje à noite. Os próximos 2 livros que eu vou lançar, vai ter essa proposta aí. Uma leitura rápida, que seria, como o Kleber falou, numa sentada só, numa paulada só. Então vão ser um livro excelente para evangelização, para você presentear alguém que você vê que precisa de algo a mais, que está passando por algum tipo de crise, principalmente na área espiritual. Então vai ser muito bacana você não só ler e depois, quem sabe, presentear alguém. A proposta do próximo que eu lanço daqui a uns 3, 4 meses, vai ser desse tamanho aí, 50 páginas, pequeno. Então, em resumo é isso. Tá? Quando me passaram sobre o projeto, e parabéns pela iniciativa, parabéns pela ideia, às vezes é bacana a gente sair do contexto, né, ali da igreja, vir para um ambiente diferente, ser ministrado de uma forma diferente. E quando o Denis me mandou pelo e-mail também, o Kleber, a sinopse daquilo que vocês estão trabalhando aqui, o alvo, a perspectiva, quando existem frustrações em algumas áreas, e aí agora o que fazer, né? Que caminho trilhar, e principalmente na área espiritual, eu, de ontem para hoje, mais especificamente ontem à tarde, eu fui orar, fui buscar a Deus, porque eu acho que tudo na vida, quando nós temos a companhia de Deus e a direção dele, fica mais fácil, você se torna mais efetivo. Aliás, você se torna eficaz e não somente eficiente. E há uma diferença abissal entre uma coisa e outra. Você ser eficiente e ser eficaz. E é uma premissa básica da minha vida de sempre buscar uma orientação em Deus do que falar em cada momento. Essa semana eu acho que é a 8ª ministração, de terça-feira para cá. Puxa, foram 8 momentos como esse, né, em algumas cidades diferentes. Algumas já existe uma proposta, como a escola de casais, sexta-feira lá, um tema, mas em alguns momentos, puxa, e agora, o que falar? O que Deus conhece a necessidade do coração de cada um de vocês. Ele sabe como vocês entraram aqui nessa noite. E quando eu buscava uma direção em cima do tema específico, me veio um norte não diferente, que está dentro do tema, mas o Senhor me fez enxergar algo que
é o maior câncer hoje na vida de um coração de um homem. Câncer que eu falo não um mal físico, mas espiritual falando, que breca completamente toda a progressão espiritual na vida de um homem. É aquele famoso câncer na alma, no coração, que destrói. E olha, que eu não estou falando só de pecado de uma forma específica, eu estou falando de um posicionamento que pode destruir. E aí não tem plano B, mas não tem plano C que dê conta. Não tem plano E, F, G, Y, Z, o alfabeto inteiro, que dê conta de quando um homem ele se posiciona dessa forma. O que é isso, pastor André? Orgulho, altivez, soberba, arrogância. Nós estamos aqui entre homens e nessa manhã me veio uma direção muito contundente de trabalhar a perspectiva espiritual no olhar interno, porque espiritual é interno. Primeiro, Deus tem que mover algumas coisas aqui no nosso interior para que externamente se aflore direções dele, novas perspectivas, direções diferentes. Não tem como nós não tratarmos a questão do orgulho no coração humano de uma forma muito contundente, de uma forma muito clara. E se nisso não for tratado, não for feita uma introspecção de tempos em tempos na nossa vida, para reavaliarmos como está essa área da nossa vida, não vai haver progressão espiritual. Não vai haver, mas de forma alguma. Por quê? Porque tem sempre dois tipos de pecados que o Senhor Deus na Bíblia, o Kleber citou aqui, que ele crê, e eu creio em tudo aquilo que está escrito também, a minha regra de fé. Teve dois pecados que o Senhor nunca tolerou. Ou seja, ele sempre respondeu com mão forte, respondeu de forma veemente. Que tipo de dois pecados foram esses? Número 1, o orgulho, chamado também de pecado luciferiano, porque foi o pecado que nasceu no coração lá de Satanás, no céu, e com isso ele quis colocar o seu trono acima de Deus, e aí foi expulso do céu. Você conhece a história, 1/3 dos anjos ele desceu com ele, que são demônios, e hoje por aí vai. E o segundo é rebelião. Mas rebelião principalmente contra as autoridades que Deus constituiu ao longo de toda a narrativa bíblica. Você vai ver que esses dois tipos de pecados ele nunca teve muito paciência. Ele veio e de uma forma muito contundente operou e sinalizou. Essa manhã é uma manhã de introspecção. É uma manhã de reavaliação interna, já que nós estamos falando de vida espiritual. Olhar por um outro prisma, por uma outra perspectiva. Não só as minhas ações externas, mas quem eu sou verdadeiramente. Nós temos visto no Brasil hoje e fora do país uma onda de escândalos muito grande no segmento religioso. Não importa a sua denominação, não importa o local denominacional onde você está inserido, nós temos percebido enormemente assim, escândalos que estouram, alguns na mídia inclusive, de promiscuidade, de adultério e de roubo e de contravenções das mais diversas, de líderes cristãos. Eu não sei você, o que acontece com o seu coração quando você vê uma notícia como essa. Eu fico muito triste, irmão. Meu coração pesa, porque não é uma denominação que perde, é o reino que perde. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Um pecado posterior, um erro na vida espiritual posterior, aquilo que apareceu lá no final, é apenas a ponta do iceberg. Só a ponta. A parte funda e grande desse bloco, desse iceberg que está para baixo, que ninguém viu, que é imperceptível, que é interno, que é essa perspectiva que eu quero trazer nessa manhã, chama-se orgulho. Chama-se altivez. A Bíblia fala que um coração quebrantado e contrito jamais será desprezado por Deus. Quando há arrependimento, quando há um ajuste de conduta interno, uma mudança de posicionamento, quando há o pisar o eu, o próprio ego, você sempre abrirá uma porta e uma margem para que Deus possa vir, falar com você, te restaurar, tratar o seu caráter, ajustar a sua conduta e te levar não só a um plano B, mas a voos muito maiores nele. E o orgulho simplesmente ele faz isso, ele breca todo esse processo. Ele breca, ele estanca a altivez, a arrogância, esse posicionamento, ele breca completamente todo o progresso que Deus está querendo construir no seu coração. Então, quando você vê um escândalo,
seja na área corporativa ou ministerial, aquilo que aconteceu é apenas, entenda, a ponta do iceberg. Já teve lá atrás um coração com ego inchado, com ego inflamado, que em algum momento da sua vida ele percebeu, na sua ótica, que a força do próprio braço dele é que conduzia as coisas e não mais Deus. Aonde em algum momento ele perdeu a dependência. Em algum momento ele perdeu esse feeling de acreditar que não, realmente as minhas qualificações, as minhas competências, a minha inteligência é que está fazendo com que eu alcance determinada coisa. Querido, nós temos vivido um tempo, eu tenho vivido um tempo extraordinário no ministério. Eu falo para a Carol que esse tem sido o melhor tempo da nossa vida até esse momento. De lutas também, claro, mas de muito avanço. Mas eu sei que se não for a bondade e a misericórdia dele, eu não chego nem vivo essa noite para contar a história lá no lançamento do livro. Eu sei que é somente ele que te dá o fôlego de vida e permite você estar a cada manhã vivo, com saúde, para você poder fazer as suas atribuições, trabalhar, realizar aquilo que você tem que realizar e por aí vai. Quando um homem perde essa coisa que é extraordinária, que está ligado completamente ao âmbito espiritual, é o início da queda. Não é a queda, é o início da queda. Você começa a dar passos largos para a sua ruína espiritual. Porque, queridos, nós somos frágeis. O ser humano é frágil. Tem uma história do Muhammad Ali, um pugilista americano, famoso, conhecido, né? Ele estava num avião, num voo interno nos Estados Unidos, de um lugar para o outro, né? De uma cidade para outra. Conhece essa? Você lê essa? E a aeromoça chegou assim: ao senhor, você pode colocar o cinto de segurança? É um procedimento interno de qualquer voo, né? Quem já viajou aí. E ele olhou para ela: não vou colocar. Super-homens não precisam de cinto de segurança. Dela: mas senhor, super-homens não precisam de cinto de segurança. Ela chamou a supervisora dela: dá jeito nesse cara aí que não está fazendo. E não está dando certo aqui a conversa com ele. A supervisora veio e falou: senhor, precisa colocar o cinto, precisa estabelecer isso. Ele: super-homens, não precisa. A historinha ali repetiu umas 4 vezes. E a supervisora, uma hora, desculpa o termo, encheu o saco com a coisa, falou assim: tá, mas que eu saiba, super-homem voa, né? Já que você não decidiu voar nessa manhã, decidiu pegar o avião, aqui tem que botar o cinto. Aí ele botou. Aí ele resolveu botar. Isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo. O sucesso, a fama, algumas coisas que a gente possa conquistar em Deus, inflar o nosso ego e nos levar a ser extremamente arrogantes. E coisa chata e desagradável é você conviver com uma pessoa altiva, é verdade ou não é? Arrogante. Ela impede não só o agir de Deus espiritual na vida dela, como ela impede todas as demais coisas, inclusive de crescimento no que tange relacionamentos com as pessoas, com amigos, familiar, porque ela não está aberta à correção nem de Deus, nem de conselhos, não é humilde para ouvir um conselho, uma direção, um apontamento, ou algo do tipo, algo parecido. Ela não é humilde o suficiente para ver quando Deus está corrigindo. E o que acontece? Como eu falei que a ponta do iceberg lá em cima, lá embaixo que começa a surgir, Deus ele vem com a sua misericórdia dando orientações numa manhã como essa, num culto lá na sua igreja, numa conversa ali, num café do refeitório da sua empresa. Deus começa a dar uns toques para você: cara, volta para a casinha, volta para a casinha, volta para o ambiente, volta para o lugar, porque se dessa forma você vai se perder e vai se perder feio. E aí alguns eles simplesmente não ouvem e não dão bola para aquela voz tão suave do Espírito Santo e decidem continuar nessa escada progressiva do orgulho. E o que acontece? Uma hora a bomba estoura, mas não estourou naquele momento, estourou muito antes já. Um grande pregador no Brasil, na década de 80 e 90, chamado Caio Fábio, quem é mais antigo vai lembrar dele. Ele pregava para você ter uma ideia, nas festas de fim de ano da Rede Globo, para todos os funcionários. O ministério dele alcançou um patamar assombroso, no bom sentido da palavra, em termos de ampliação e de relevância e de influência, muito forte.
E aí houve aquela coisa do adultério, ele caiu e aquela coisa toda e tal. E ele, numa das ministrações dele, pós isso, anos depois, sabe o que ele fala? Ele chorando, uma vez eu ouvi ele falar, eu caí, não foi naquele dia fatídico lá. Eu caí quando vocês apontaram para mim e disseram que eu era a mente mais brilhante desse país, e eu aceitei. Eu caí quando vocês disseram que eu era o maior pregador dessa geração, e eu aceitei. Eu deixei aquilo inflar o meu ego de tal forma ao ponto de se tornar uma pessoa extremamente orgulhosa, e a queda era uma questão de tempo. Os dias estavam contados para isso. Isso é muito sério, querido. Isso é muito sério. Talvez seja um dos temas mais relevantes para toda homem que quer projetar e quer viver coisas grandes em Deus, seja na área empresarial, ministerial, seja a área que Deus ele te atribuiu. Esse, na área espiritual, é o tema mais importante, ou um dos mais importantes, mais relevantes. Porque isso trava de uma maneira completa. Tiago capítulo 4, versículo 13 diz que Deus, ele resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Você percebeu esse texto? Ele resiste pessoalmente aos soberbos. O orgulhoso, o altivo, o Senhor ele bloqueia e ele para pessoalmente. Eu vou guardar isso aqui que teve um outro rumo. Deixa eu ler. Ele bloqueia os 3 pontinhos às vezes da mensagem fica de lado. Ele bloqueia pessoalmente, ele resiste pessoalmente à pessoa que se posiciona dessa forma. Eu vou abrir meu coração para vocês. Eu acho que nós estamos num bate-papo, e eu gosto dessa coisa mais informal. É uma conversa, uma reflexão sobre a vida, e você tem liberdade de abrir o coração. E eu vou abrir meu coração por algo que aconteceu semana passada comigo. Uma pessoa da nossa equipe de liderança respondeu uma coisa lá, nos grupos que a gente tem ali no WhatsApp ainda e tal, e eu senti que ela meio que confrontou uma posição que eu havia colocado. Eu havia colocado uma posição e ela veio e confrontou aquilo. E eu não deixei barato. Eu cheguei, preparei uma resposta e contra-argumentei aqui, ó, pau, eu dei. Não com desrespeito, não com falta de educação, mas eu fui veemente e a minha esposa ainda chegou assim, tu deu no meio, hein? Eu falei, dei no meio. Eu estava seguro do meu posicionamento, da minha argumentação, e eu fui e dei. Isso foi terça-feira. Morreu ali, tal, Carol olhou assim, tá bom, não falou nada também. Quinta-feira eu estou numa cidade ali, alguns conhecem, Barra do Sul, ali próximo de Joinville até. Eu estou ministrando num evento à noite, numa igreja, um amigo meu. Quando eu estou nos louvores lá atrás, e aquela coisa toda bacana, gostosa, o Espírito Santo ele chega daquela maneira suave assim, você foi arrogante. Você é arrogante. Lembra do que você fez, você não precisava ter feito aquilo. Você envergonhou a pessoa, você dá uma de bonzão, responder à altura, e nem precisava disso. Você não foi humilde. Não, aquilo veio de uma forma tão contundente, tão suave, mas ao mesmo tempo tão forte, que a minha vontade era abrir um buraco ali, me jogar dentro daquele negócio e sumir ali. Né? Apertar aquela coisa assim, abre embaixo, né? Que nem aqueles pegadinha, e sair por um cano assim, e ir direto em Joinville, e não pregar mais. Quando o Senhor ministrou isso no meu coração, no meio do louvor, pensa como é que um cara prega agora. Pensa como é que alguém agora ministra alguma coisa após isso. Eu fui para um canto, fiquei chorando lá, pedindo perdão a Deus. Consertei-me com Deus naquele momento. Fui pregar, glória a Deus, foi uma bênção. E no dia seguinte o Espírito Santo falou assim, agora você liga para ela pedindo perdão. Era uma pastora do nosso ministério. Irmãos, é nessa hora que o seu ego é testado, querido. É nessa hora que o seu eguinho, o ego aqui dentro, é testado de uma maneira violenta. Se a gente vê se a gente quer realmente crescer espiritualmente ou não. Quando você chega assim, mas eu estava até certo. Não interessa se está certo. Você foi arrogante, vai lá e se desculpe. Irmãos, eu fiquei com aquele celular na mão. Umas 5 vezes.
Parecia que ele tinha 3 toneladas aquele celular até eu levar aqui na orelha e discar o número dela. Mas eu resolvi fazer. Oi, tudo bem? Tudo bem? Olha, querida, eu quero te pedir perdão. Mas por quê, pastor? Nem ela não tinha sido sobre aquela colocação que eu fiz, eu te expus, eu fui ignorante, eu fui indelicado. Eu poderia ter até falado alguma coisa, a gente discordar, faz parte do ser humano, mas te chamar de particular, conversar com você, não daquela forma como foi, da forma como eu conduzi, eu fui arrogante, eu fui incoerente, Ela, não, queridão, tá bom, eu achei meio estranho mesmo, mas tudo bem, eu não tenho guardo nada, e tal, e se desculpamos, nos abençoamos e tal. Depois, no dia seguinte, estava na igreja, abracei ela, pedi perdão de novo pessoalmente, tá uma benção. Quando eu desliguei o celular naquele dia, era depois do almoço, assim, eu desliguei o celular. Eu coloquei as 2 mãos assim na escrivaninha. Veio uma presença de Deus, querido. Uma presença de Deus, daquelas que é indivisível. Eu caí de joelhos, comecei a chorar e comecei a sentir a graça dele de uma forma extraordinária. Ali eu vi a importância de um coração na posição correta para que o progresso espiritual não seja estancado na sua vida. Nós somos arrogantes demais, irmãos. Nós somos inflexíveis demais. Nós não sabemos pedir perdão quando devemos pedir perdão. Nós temos dificuldade de expor as nossas fraquezas, de abrir o nosso coração e dizer, não sou um super-homem, eu sou falho, me perdoa. O nosso orgulho leva a isso. Eu não posso falar de vida espiritual, dizer que Deus pode vir abraçar você, sem trabalhar na raiz do problema. Nessa manhã, o Senhor está nos levando à raiz do problema, ao foco, à base, ao maior câncer da alma do ser humano, orgulho, altivez. Às vezes, irmãos, é necessário sim que você procure a pessoa, reconheça que você errou, peça perdão. A graça de Deus jamais será interrompida sobre a sua vida. Jamais. Porque nós falhamos, nós erramos. Eu sei que nesse momento, quando a gente conversa aqui, nesse bate-papo, sobre esse tema tão importante, quem sabe o Senhor aí na sua mente aqui, está fazendo você lembrar de alguma atitude bem trash que você tomou aí nos últimos tempos. Quem sabe com um familiar seu. Quem sabe com a sua esposa. Quem sabe com o seu pastor. Quem sabe com o seu amigo de trabalho ou de ministério. Quem sabe você está lembrando agora de alguma atitude que realmente você, puxa, eu fui muito. Quantas vezes eu já pedi perdão para minha esposa, sabendo que em alguns momentos até eu estava certo. Simplesmente para que a harmonia, a comunhão e a graça de Deus não pudesse ser interrompida na minha vida. Porque pedir perdão, irmãos, é algo divino. Reconhecer as falhas é algo divino. Sempre que o Senhor Deus olha para um coração de um homem e ele vê orgulho, ele lembra de Satanás. Porque esse foi o pecado luciferiano. Foi esse pecado que fez com que rompesse todo aquele processo nos céus e ele fosse expulso de lá. É por isso que Deus ele não tolera. Ele sempre trata de uma forma veemente esse tipo de pecado no nosso coração. Porque ele olha por orgulho no coração do homem e ele vê Satanás. Ele vê o inimigo de nossas almas. Então reavalie as tuas motivações nessa manhã. Você quer alcançar tal coisa, por quê? Em prol de quê? Para fazer o quê? Para ser bênção na vida de quem? Você quer alcançar alguns patamares espirituais, corporativos, educacionais, acadêmicos, por causa de quê? Qual é a motivação que está lá? Eu ouvi uma frase ontem que eu postei no Facebook de uma ministração de um pastor na Lagoinha, dizendo que quando a luz do Espírito ela vem de uma forma intensa na nossa vida, ela ilumina os quartos mais escuros da nossa alma. Existem alguns quartos escuros que a gente não dá acesso para que Deus possa vir e falar. Existem alguns quartos escuros que ele ainda não teve acesso. E esses quartos escuros, às vezes a porta que bloqueia isso é o orgulho. Eu sei, eu falo aqui com o coração, querido, aberto, porque eu aprendi a amar vocês. Eu estava falando para o Denis ainda, eu e a Carol e as meninas temos um carinho enorme, não só pelos pastores,
que a gente tem uma amizade enorme, pela igreja, ali da família, para os outros agora que eu estou conhecendo nessa manhã, nós temos um carinho enorme. E eu falo aqui não como alguém que vem dar uma paulada, eu venho como um amigo, para a gente que possa juntos crescermos em amor, crescermos na perspectiva espiritual, crescermos e alcançarmos um outro patamar em Deus, diferente daquilo que nós já estamos vivendo até aqui. Deixe os outros falarem de você. Tem como é que é o nome dele? Mas um autor americano. Eu tenho anotado aqui, essa eu vou anotar aqui. É um cara que ele ganhou o Oscar de melhor ator nos Estados Unidos em 1962. Faz tempo, né? Ele lançou aquele clássico chamado Moby Dick. Essa faz tempo mesmo. Gregory Peck é o nome dele. Gregory Peck. Lembra isso? Tem uns aí que lembram. Ele ganhou o Oscar com o filme O Sol é para Todos e tal. Não é da minha época também não, irmão. Só vi aí. Mas ele conta na biografia dele um episódio num restaurante, porque os restaurantes hollywoodianos ali e tal, os camaradas lá desses restaurantes em torno de Hollywood e por ali, eles pagam para os atores virem jantar no restaurante. Não só comem de graça, mas às vezes pagam. Por quê? Porque eu posso dizer, o Tom Cruise janta aqui. O Brad Pitt, Jolie, sei lá, eles aqui que eles almoçam, aqui que eles jantam. Então eles fazem questão de terem atores. E bem quando o Gregory Peck estava no auge da carreira dele, ele estava num bonezinho e tal, entrou no restaurante daquele, aí o maître ali, a pessoa que distribui ali para as mesas, já recebeu, e ele falou, eu quero uma mesinha, ele estava junto com um amigo dele, uma mesinha para nós dois jantar aqui e tal, e aquele cara falou, não reconheceu ele. Ele falou assim, olha, está ocupado, está tudo lotado. Irmão, e se ele tivesse reconhecido, ele arrumava a mesa nem que fosse aérea, assim, mas ele ia dar um jeito. Mas ele não reconheceu. E aí, mas não tem nem. O Gregory Peck insistiu, mas nem um lugarzinho pequenininho, num lado, num canto, para a gente jantar rápido. E não, infelizmente, senhor, não tem lugar. O cara que estava no lado dele não resistiu. Diga para ele quem você é. Essa frase é famosa, né? Diga para ele quem você é. E o Gregory Peck, ele falou assim, olha, se eu preciso dizer quem sou, é porque eu não sou. Vamos embora. Isso está nos anais da história, na história do Gregory Peck. Se eu preciso dizer quem sou, é porque eu não sou. Irmãos, eu já tive o privilégio uma vez de um dos maiores pregadores que eu já vi vivos na minha vida, pregando, homem com ministério mundial. E eu ir na cidade desse homem, e será que eu poderia te conhecer pessoalmente? E ele, pode filho, pode. Vamos almoçar juntos? Eu até me espantei. Vamos! E aí ele foi, e eu fiquei um dia inteiro sem saber como é que eu vou almoçar com ele, como é que eu pego o garfo, será que eu como antes, como depois, o que eu falo? Eu e a Carol estava apavorado, como é que eu vou me comportar na frente de um homem desse? Ele veio pegar a gente com o carro dele, né, um carro que não acabava mais o tamanho, nunca vi um carro tão grande na minha vida, no hotel onde a gente estava hospedado. Mas pensa num cara humilde, num cara querido, que deixou a gente à vontade, que levou a gente, conversou, contou piada, perguntou da nossa vida, falou da dele, a esposa dele também. E depois, quer conhecer aqui um pouco da região? Levou a gente no carro para conhecer um pouco da região. E levou nos pontos. Aqui eu falo de Jesus para uma, volta e meia eu pego uns panfletos e levo para essas ruas aqui. Quando a gente voltou para o hotel naquele dia, eu e a Carol tivemos uma das maiores lições da nossa vida. Dá sim para você ter muitas coisas de Deus na sua vida e ainda manter o coração no lugar certo. Dá sim, é possível. Você ter coisas grandes, ser um empresário com bilhões, porque tem gente, irmão, que não tem nada, é humildezinho, ora por mim, me ajuda. É só o cara ganhar os primeiros 100 mil reais, já não fala mais com ninguém, já não vê mais ninguém, já não faz mais nada, já não se relaciona mais com as mesmas pessoas. Eu sempre orei a Deus que o meu ministério não se tornasse grande demais ao ponto de não entrar mais em qualquer porta aberta onde o evangelho esteja sendo pregado. É um desafio, queridos. É um desafio. Porque nós temos visto uma geração se perdendo
Não é por causa de alguns pecados pontuais que nós vemos lá na ponta do iceberg. É por causa do orgulho e do ego no coração humano, que breca completamente todo o avanço espiritual na vida de qualquer pessoa. Essa manhã, eu queria que você fizesse uma introspecção de como estão as tuas relações com as pessoas. Se você tem sido humilde o suficiente para poder ouvir conselhos, para ouvir correções. Nós vemos uma geração, seja profissionalmente falando ou ministerialmente falando, que não aceita correção. É uma geração que não aceita correção. Você vai, cara, você está fazendo errado. Eu vou para outro lugar. Não aceita correção. Não aceita disciplina. Por quê? Orgulho. Inflexíveis, altivos, arrogantes, que não aceitam a voz de uma pessoa, quem sabe mais experiente, que já passou muita coisa na vida e quer te ajudar, quer fazer você uma pessoa melhor. Mas nós somos orgulhosos demais e não abrimos a condição do nosso coração para poder ser ministrado por Deus e ouvir e ser humilde de aceitar aquilo e poder caminhar em cima daquilo. 1 Pedro 5,6 fala: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele, ao seu tempo, então trará honra sobre a sua vida. Essa é a questão. Humilhai-vos. Provérbios 29, 23 fala que o orgulho no coração do homem abate o homem, mas a humildade precede a honra. O orgulho pode abater e abate o coração do homem. Eu quero que a partir dessa manhã você reavalie, para a gente estar encerrando, como estão os seus relacionamentos com a sua autoridade espiritual, com os seus amigos, com os seus liderados, seja na empresa, você que é empresário, ou líder de algum ministério, com os seus superiores, com os seus liderados, com a sua família, com os seus filhos, com os seus pais. Como é que está? Você é uma pessoa humilde? As pessoas olham para você e falam assim: cara, esse cara é um cara gente boa, um cara humilde, dá para conversar, dá para bater um papo com ele. Porque isso vai atrair, vai trazer mais comunhão, mais unidade sua com as pessoas. O orgulho vai afastar. Não só as pessoas de você, mas o próprio Deus de você. Amém? Eu queria deixar essa reflexão ao teu coração nessa manhã. Nessa perspectiva espiritual, eu entendi que a coisa mais importante, não existe plano B, C ou D que dê jeito no coração orgulhoso, irmãos. Porque quando a gente assenta, e eu termino com Salmo 51, 16, 17, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Quando houver arrependimento no seu coração, Deus vai preservar você de coisas piores. Ele cuida de você, Ele perdoa, Ele te leva a voos maiores na presença dele. Amém? Que você possa fazer uma avaliação nessa manhã da sua vida, uma avaliação dos seus sentimentos. Pede para o Espírito Santo trazer à tona o lixo que está aí dentro. Você tem lixo? Tem, eu também tenho, irmão. Eu também tenho. Pede para ele trazer à tona o lixo que está aí dentro. Se você fizer essa oração sincera, vai aparecer coisa arada aí. E eu glorifico a Deus quando o Senhor me corrige, como foi na semana passada. Porque Ele só corrige a quem? É verdade, né? Só corrige a quem? In the highest, let our King be lifted up. Feche teus olhos onde você está aí mesmo, frio na sua fronte. Então vamos orar nessa manhã e agradecer a Deus por esse momento precioso. Pai, eu quero te agradecer por esse bate-papo, por essa conversa, por essa reflexão, diante de um tema tão, Senhor, importante, mas tão importante na trajetória e na caminhada cristã. Senhor, não há progresso na vida espiritual. Não há, Senhor, algo que o Senhor possa começar a fazer na nossa vida enquanto não estivermos com o coração na posição errada.
orgulhosos, arrogantes, soberbos, altivos. Por isso eu te peço nessa manhã que tu venhas nos ajudar numa introspecção, nos ajudar a realmente vermos e melhorarmos como homem, como pai, como sacerdote, principalmente como filhos teus, Senhor. Ajuda que todo o lixo venha à tona e a gente possa crescer, não mais inflado nos nossos próprios egos, mas sujeitos e submissos totalmente à tua vontade. Dá-nos um coração mais humilde, Pai. É a nossa oração nessa manhã. Eu já te agradeço por esses idealizadores desse projeto, pelos pastores, pelo Kleber, pastor Linéas, pastor Denis, toda a sua equipe. Continua dando forças, continua ajudando para que esse projeto ele cresça, multiplique e possa alcançar ainda mais corações sedentos. É a minha oração e a minha gratidão nessa manhã, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, é um prazer, um privilégio estar aqui junto com vocês. Um grande abraço, Deus abençoe.